Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Clube Entrevista, aqui pela Rádio Clube de Blumenau, nosso 89,1 FM, recebendo hoje João Vale Neto, empresário do ramo da moda, é graduado em gestão comercial e cursou pós-graduação em marketing. Sua trajetória política começou em 1986, quando presidiu a Juventude Liberal em Santa Catarina. Desde então, participou de diversas eleições, tendo sido vereador suplente em diferentes legislaturas. Em 2009 e 2011, chegou a assumir temporariamente uma cadeira legislativa e volta agora, em 2026, à Câmara de Vereadores. Vereador João Vale Neto, seja muito bem-vindo ao nosso Clube Entrevista. Bom dia, Armindo. Bom dia aos amigos da Clube Entrevista. Estamos à disposição e agradeço muito o convite para poder participar desse podcast com os nossos amigos da Clube e principalmente com o amigo Armindo. Vereador João, antes de entrar na política, e ainda hoje, o senhor atua como empresário no ramo da moda, com formação em gestão comercial, pós-graduação em marketing. Como essas experiências do mundo privado influenciam a sua forma de atuar como vereador? Assim, eu vou começar, e até de uma maneira engraçada, né, Armindo? Porque a gente que vem da iniciativa privada tem algumas dificuldades. Ontem ainda eu saí de casa falando com Nívia, minha esposa, dona Nívia, né? A dificuldade, ela me colocou, mas tu esqueceu que agora tu assumiu como vereador? E que eu ainda estou naquele pensamento que eu ocupei 2 cargos recentes a convite, um do vereador Flávio Linhares, e depois eu vou explicar mais à frente o que a gente fez, e lá na escola legislativa. Então eu estava lá, e lá, claro, tem horário, eu começava todo dia às 7 da manhã. É coisa de pessoas mais experientes, né? E aí, então, eu tenho ainda essa bateria, porque é muito recente, 15 dias, então, às vezes eu acordo realmente pensando, não, eu tenho que estar lá. E hoje, inclusive, era um dia que eu saí de casa, porque às 8 horas eu pensei, não, vou lá na Câmara. Mas aí sim eu me toquei e entendo que mudou um pouco, né? Como diz bem Sim. Dona Nívia, mudou um pouco a minha vida agora, né? Eu tenho que entender que hoje Mudou a gente tem que bastante, responder que estamos vereadores, né, amigo? A sua trajetória política começou lá atrás, Perfeito. 1986. Parece que foi ontem, né? Sim. Quando o senhor presidiu a Juventude Liberal em Santa Catarina. O que o motivou, ainda jovem, a se envolver com a política liberal? Assim, ó, a convite à época de 2 engenheiros da Eletrosul, amigos meus, convidaram, fizeram o seguinte convite, amigo. Ó, João, nós precisamos fazer uma reunião com o senador, eu não me falho a memória agora, eu acho que era Evaldo Amaral, que era do segmento até de comunicação, se não me engano, tá? Ele era candidato, era senador, me falha a memória. E eu disse para eles, não, vamos lá, eu posso fazer uma reunião no Zendron lá, que é onde eu me criei. Tá, João, mas a gente precisa bastante gente. Eu disse, então tá bom, é 50 pessoas. Meu, tá bom, eu disse, mas só isso? Aí disseram pra mim, por que tu consegue mais? Eu disse, se você disser, porque na época pagavam refrigerante, então dava refrigerante lá, alguma coisa. E eu disse, não, mas então eu vou botar 100. Se for 100, eu vou botar uma cervejinha pra vocês. Na época eu também tomava cervejinha. E a gente levou naquela oportunidade em torno de 250 pessoas. E claro, aí hoje mais experiente, a gente sabe que um jovem que consegue em 3 dias levar 250 pessoas para um encontro político à época, realmente tinha um quezinho para a política. E logo depois, então, o então prefeito Wilson Kleinbing e o Vitor Sassi, eu, como presidente da Juventude Liberal, fui alçado à condição de vereador. E lá fomos em 88 com 369 votos. Ficamos, acho que, na 5ª suplência do partido, alguma coisa assim, se não me engano. 92 com o Félix Tais, candidato a prefeito, eu sempre cito das minhas coligações. 371 votos, para não desistir, né, minha? Senão o cara acaba desistindo. Claro. Aí me afastei em função da anarquística, em função da Nagusta e tudo mais. 2008, aí sim. Aí voltamos a convite do então prefeito João Paulo. Aí fomos lá, no 1428 votos, assim. Talvez eu me fale mais, porque a idade também pega, né? Aí em 2012 foram 1.600. Em 2008 ficamos na quinta suplência, eu acho, do nosso partido. 2012, aí já fomos um pouco melhor, foram 1.678 votos, alguma coisa. Ficamos na 2ª suplência do então vereador Udemar Becker. 2016, 2ª suplência com 2.127 votos. Ficamos no 2º suplente do então vereador, do atual vereador Ito, do então vereador Caminha, e viemos na 2ª suplência. A época, em 2012 e 2016, os prefeitos eleitos não foram da coligação que a gente apoiava. E claro, mas em 2008, claro, como o prefeito era da coligação, o meu amigo então, vereador Fábio Fiedler, o Marcelo Chirub, me convidaram para mim assumir alguns períodos, lá vem esse período que eu passei. Aí me afastei da política, não na política, eu digo o seguinte, amigo, que o homem público não, quem gosta de política, ele até tenta ser da política, mas a política não sai dele.
Eu tento sair das vendas, mas as vendas não saem de mim. E eu tento sair da moda, e quero que entenda, não que eu seja uma pessoa da moda só, mas eu sou um cara que vivi a vida inteira vendendo moda. Então aí eu tento sair da moda, a moda não sai de mim. Aí voltando, 2016, 2017, 2018, final de 2018 eu acabei saindo do Brasil, morando fora por um período, eu e Dona Nívia, moramos em Portugal e um pouco tempo na Itália, 2019 retornamos. Em 2020 vieram as eleições, eu até participei, convidei alguns amigos, apoiei alguns amigos aqui da cidade. E em função da pandemia, que foi um pouquinho antes, e eu tive um problema de embolia pulmonar. E aí eu acabei, por algum que não me candidatei, realmente assim, te confesso, não estava com vontade, achava que não era o momento e tal. 2024, aí eu estava afiliado com o abono do governador Jorginho Melo, que abonou minha ficha de filiação. Na verdade, eu era PR, que virou PL. Na verdade, sim, eu só transformei uma sigla. Mas, claro, tem toda uma simbologia, né, Hermínio? Claro. Então, fomos lá para o 22. E eu, no frigir dos ovos, na janela, último dia de mudança de partido, um pouco antes, eu fui a Florianópolis, visitei os gabinetes do deputado Egídio Ferrari e do meu amigo também, Denis Cotini, e coloquei para eles a intenção minha de sair do 22 e migrar para o 11, em função de um ponto de vista que eu tenho em relação a maneira com que alguns integrantes do 22, especificamente um ou dois, conduziram um processo com relação ao período que lá tive como assessor parlamentar, e aí não é nada pessoal, simplesmente optei por sair, fui para o 11, né? E aí eu me lembro que então a minha amiga Júlia Zanata disse bem assim para mim, eu até assessorei ela um tempo, né? João, todo mundo quer vir para o 22. Tu quer o contrário, mas tu sempre é do contra. Eu brinquei, Júlia, não esquece que 11 mais 11. Então, mas tudo certo, vamos lá. Então, fomos para o 11. Aí, claro, a dificuldade era maior, mas eu também não sou nenhum iniciante. Eu sabia que no 22 eu teria uma certa dificuldade em função da minha idade também. Por exemplo, Flavinho Linhares se elegeu muitos méritos, mas porque também conseguiu trazer Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro e tal. Isso elevou, né, sob maneira a candidatura dele, e ele se elegeu. E a gente não, eu entendia que talvez, nem sabia dessa possibilidade, mas talvez o Nicolas pedindo voto para um senhor como eu, talvez não fechasse tão bem. Então fomos para o PP, lá ficamos como segundo suplente, e aí tu conhece toda a história, que a história é bem mais recente, eu não preciso nem aqui falar. O vereador Almir está respondendo algumas coisas lá, então momentaneamente está fora. O vereador Lanzarin, e aí o Marquete assumiu, Rodrigo Marquete, nosso amigo. O vereador Lanzarin foi convidado para trabalhar na Secretaria de Educação, e aí a gente foi alçado, da Saúde, desculpa, eu fui alçado à condição de vereador, por isso que eu sempre cito, amigo, eu estou vereador, eu não sou vereador. Eu não sou senador, eu não sou governador, como brilhantemente foi o nosso senador Vilas Vieira. Estamos políticos, não somos políticos. Mas tem algum ser, na minha opinião, e aí que eu cito o próprio senador Vilas, eu cito aqui, gente que é mais das antigas, né? Sim. Pedro Simão, que é uma bandeira, ele falava com muita propriedade que ele era do MDB, ele não é do PMDB, era MDB que agora voltou ao MDB. E assim, outros senadores que, no momento, admiro muito o trabalho do Alessandro Vieira, senador lá do Aracaju, do Sergipe. Eu sou uma pessoa que viajei muito o Brasil inteiro em função da minha vida profissional, então eu conheço quase que todos os estados da federação, e lá quando eu vejo algum político que se destaca, eu vou lá. Reguve foi um deputado, foi candidato ao Senado de Brasília, que ele foi, eu não me lembro agora o partido dele, talvez seja o Verde, mas independente que for, Rede eu acho que era. Ele tem uma frase antológica que eu gosto muito de citar: pequenas empresas, grandes negócios. Pequenos partidos, grandes negócios. Infelizmente, um país como o nosso, que tem 36 partidos, se não houver uma cláusula de barreira, vai continuar essa condição que se encontramos, né? Então a cláusula de barreira vem com 5 vereadores, agora parece, 5 deputados federais, agora parece que passa para 10, e aí vai, de alguma maneira, eliminando. Mas nesse passo, vai dar mais uns 10, 15 anos, eu acho que talvez nem esteja mais como político. Tem que ser mais rápido esse processo, exato, né? Vereador, e por ter assumido, né, como suplente de 2009, 2011, como essa experiência lá atrás desse período ajuda o senhor nesse atual momento de estar vereador? Em parte isso ajuda muito, porque eu sou do tempo, e você também, Emílio, e alguns dos grandes nossos ouvintes, né, do podcast da Clube,
a gente é do tempo do papel e da caneta, né? Então eu vou visitar, agora recente eu visitei um senador da República, alguns deputados, e levei 2 vias, a velha e boa caneta, 2 vias, só que hoje temos a figura do celular, né? Então a pessoa filma e diz, olha, eu me comprometo com uma obra específica do bairro Garcia, a Velha Garcia, ligação, com X reais. Então todos aqueles que se comprometem vão acabar indo para a minha rede social e todo mundo vai saber quem é. Posso aqui citar o senador Jorge Seife, Marcos da Rosa, aqui, Vicente Caro Preso, meu amigo pessoal, Oscar Gutz, que é de Taió, porque eu sou de Laurentino, então a gente tem a proximidade. Não sei se você é do Alto Vale também, não? Não, sou de Brusque. Brusque, bom, então aqui perto também. E depois me falha a memória, me corrigem depois os assessores dos deputados. A minha conta é simples, amigo. São 59 parlamentares catarinenses, entre Senado, deputado federal e deputado estadual. A necessidade para as melhorias que eu entendo no bairro do Garcia em torno de 60 milhões. A conta que se faz é simples, né, Armindo? Simplesmente divide 60 congressistas por 60 milhões. Eu acho que é 1 milhão por congressista. E eu faço aqui uma brincadeira, Armindo, também contigo e com os amigos da Clube, que se eu tenho um universo de 60 congressistas para buscar 60 milhões, quantos milhões ou quantos mil reais a gente deve ter conseguido com 5 ou 6 congressistas? Eu pergunto para ti, Armindo, que me conhece há tanto tempo, de 60 milhões de reais que a gente precisa, eu tenho 60 congressistas, 59 congressistas. Eu falei com 5 até agora. E eu pergunto para ti, que me conhece, também os queridos amigos da Clube, qual o valor que esse então que está vereador conseguiu até agora? Vamos lá. Uma fortuna. Quanto? 5, eu falei com 5 do universo de 60. Eu preciso de 59 milhões. Quanto tu acha que a gente conseguiu? Isso é bem transparente naquilo que tu pensa. 10 milhões? 10 milhões. A Armindo me conhece muito bem mesmo, porque a gente conhece há muito tempo, mas ele errou por pouco. Foram 16 milhões que a gente conseguiu. 16 milhões? 16, 700 e pouco, alguma coisa assim. A batida é muito forte. Aí vem a experiência do privado. Ninguém é obrigado a prometer nada, Nídio. Mas quando promete, cumpre. Tem que cumprir. E essas pessoas que eu citei são pessoas honradas. Todas. Eu gosto aqui muito de salientar 2 deputados estaduais e um deputado federal que, desculpa, amigo Ismael. O Ismael, que tu conhece muito bem. O Ismael também participou, aí com valor significativo, expressivo. Então essas pessoas, Ismael dos Santos, Marcos da Rosa, Oscar Gutz, Vicente Caro Preso, Jorge Seife, e se falhou mais alguém aí, depois eu vou lembrar, sempre serão citadas por mim. E todos aqueles, independente de sigla partidária, que vierem nesse projeto da ligação Velha Garcia, vão ser citados por mim na minha rede social sem problema nenhum. Pode ser, falei com o Maquito, que é do PSOL, lá em Florianópolis, deputado estadual. Ainda não consegui agendar com ele, mas com certeza vamos agendar e se ele ajudar aqui a gente vai... Eu não tenho distinção alguma e problema algum de falar qualquer partido. Eu sou um homem de centro na política, né? Então, como homem de centro, tem que conversar com todo mundo. Então vamos nessa toada estaria mais à frente dessa pergunta, mas o senhor, como já trouxe aqui agora, o senhor tem trabalhado essa questão da ligação entre os bairros Velha e Garcia. Por que esse projeto é tão importante para Blumenau e principalmente para as 2 regiões? Armindo, sempre quando eu cito Armindo, por favor, Armindo, não estou aqui fazendo deferência a ti em função da nossa idade, que eu acho que até tu deve ser bem mais jovem que eu. Mas nós tudo 2 bem. somos jovens. Então, tu estás com 23? Eu estou com 23. E eu vou fazer 24, mas tudo certo. Então, minha gente, é o seguinte, vamos lá. O Armindo e muitas pessoas também conhecem, vou citar aqui um grande político, talvez um dos maiores desse país, que era JK, Juscelino Kubitschek. Ele tinha um projeto que era construir Brasília e em 5 anos mudar o país. Daí vem a minha ideia. Eu conheço o problema há mais de 50 anos lá no Zendron. A Velha Garcia é vital para a nossa realidade momentânea. No futuro pode ser algo ainda melhor, mas no momento é isso aí. 50 anos em 5 meses, está lançado o desafio. 50 anos em 5 meses. Deveria ser 50 anos em 5 anos, que também está dentro do que o JK falou. Mas o JVN, né, o João Vale Neto, entende que 5 meses dá para a gente fazer uma boa parte dos gargalos, não entendam quem está nos ouvindo e vendo agora. Nós não temos como fazer uma obra daquela tão rápido. Sim. Mas tem gargalos que podem ser melhorados. E eu tive agora recente, no início da semana, com o grande amigo, o secretário Dirk,
que é uma pessoa fantástica, extraordinária, já entendeu, né, o gargalo, que é no final do Zendron, para quem conhece lá, um número de 2.400 aproximadamente, tem ali uma faixa de 300, 400 metros, que é um problema gritante. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar, porque para minha alegria, eu estava falando com meu amigo Denis Cotini, ele disse, olha, vereador João, eu fico muito à vontade, né, todos os nossos secretários estão à sua disposição, isso me deixou muito feliz, né, partindo de quem veio, Denis, que é amigo pessoal, o próprio prefeito Egídio, colocando à disposição a equipe toda. E aí eu queria fazer aqui uma citação bacana, e talvez eu fuja um pouco, mas daqui a pouco eu volto, a presença dos secretários municipais lá na Câmara de Vereadores. É didático a explicação que eles fazem. Infelizmente, nós, enquanto vereadores, não estamos... Eu, por exemplo, vou propor a partir de semana que vem um tema agora mais em voga, né, para essa juventude, é o detox digital, é isso? É isso, né? O detox digital, então vamos deixar de lado, mas nem todos... E eu, inclusive, faço aqui uma meia-culpa. Às vezes, quando o secretário vai lá, às vezes, de relance, eu estou olhando no celular. Mas o que eles explicam é uma aula para todos nós, né? E lá todos os vereadores entendem a importância. Inclusive, o presidente Ito ontem falou, já na segunda vez, a penúltima vez foi o secretário Daniel, a última, e a penúltima foi o próprio Dirk. A importância para os antigos como eu, que chamamos de dinossauros, eu, o Ito, e talvez, me desculpa, vereador Jovino, mas, e um pouquinho o Gilson, já está quase se enquadrando, mas a galera vem um pouco mais nova e tudo assim, o Egídio, eu não sei que detalhe tem o Egídio, Becausa, né? Mas estão mais nessa, principalmente eu, Jovino e Ito, estamos nessa batida. Então, baseado nessa experiência que eu tive, Dale Carnegie fala muito de papel, o presidente Ito brilhantemente pediu para que todos tenham acesso por papel, aqueles que assim o quiserem, da autoexplicação dos secretários, que é autodidático. Mas o papel é bom. É bom. É por mais que a gente use o digital, mas eu podia estar aqui com a minha colinha, que eu montei aqui umas perguntas aqui, no celular. E eu vou fazer propaganda aqui. Mas o papel é bom. Quer dizer, eu acho que vai chegar o tempo, porque tudo volta, né? Se pegar hoje, eu vejo o pessoal com aquelas calças já na meia canela. Sim, sim. Eu, quando era guria, era isso, era com a meia canela. Perfeito. Né? Manga arregaçada também, né? Aí virou a boca de sino. A manga arregaçada também? Aí a boca de sino, a moda vem. Então, acho que essa cultura é que nem um livro. É melhor pegar o livro na mão, folhear a página, sentir o cheiro do livro, do que ler no celular, no tablet, no computador. Quer dizer, então acho que não é porque a pessoa é mais velha ou mais nova. Certo. É que o mais novo não sentiu esse prazer. Exatamente. Se for nas livrarias, temos em Blumenau ainda hoje, a gente vê muito jovem lá comprando livros. Como é bom. Não são os didáticos, são livros para leitura. Né? Então, bom. segurando, folheando. Então, esse conceito é gostoso e deve voltar. Então, assim... Poder pegar um material, eu posso chegar aqui e fazer uma observaçãozinha, eu posso fazer um riscar aqui. Então, isso, com marca-texto, fazer uma observação, aqui é mais difícil. Mas com certeza. Então, aqui depois eu perco o meu celular, perdi tudo. O papel que eu guardei, arquivei, está lá guardadinho, né? Perfeito, brilhante dedução, mas assim, se permite corroborar com o que tu falou, a minha sobrinha mora em Estocolmo, e os países nórdicos, principalmente, já estão abolindo tudo que é. Exatamente. A Dinamarca, se não me engano, Oslo, lá na Noruega, eu não sei bem agora se Copenhague, Copenhague é Dinamarca, Oslo na Noruega, mas assim, os países nórdicos estão abolindo o digital até os 14 anos e voltaram ao papel. Eles iniciaram em 2000, 2001, eles deixaram o papel de lado e trouxeram o digital. Agora, como brilhantemente você colocou, estão largando e pegando. Então eu tenho certeza que aqui no Brasil já tem uma lei agora recente, os jovens já não estão mais levando o celular para a escola, e a gente critica, eu tenho a mania de ser, eu falo muito para dona Nívia, meu Deus, essa música é do meu tempo, né, Geraldo Vandré, o Roberto Carlos, eu não sei o que, Raça Negra, Raul Seixas. Ela disse, João, entenda também o seguinte, como disse o brilhante Belchior, os jovens sempre vencem no final. Porque fomos jovens, né? É que esses jovens vão também chegar aos 30, 40, 60, e o novo jovem vai vir querendo uma coisa diferente também. Até porque... Porque a moda sempre volta. A rede social nos dá muita informação, e quando a criança, adolescente, quando está ouvindo essa informação, ele não tem ainda, não está formado, né, psicologicamente ainda a criança, o adolescente, para entender tanta mensagem que recebe. Então recebe muita informação, mas não sabe o que fazer com ela. Se me permite. Se contradizendo, né? Exatamente. Aí vão ouvir um especialista em vendas, que é o João Vale Neto, que tem uma política de venda, estrutura, e já vem outro, o José, falando de outra forma. Então eles não têm discernimento para entender o que é o ideal ou como fazer
uma conjunção das duas informações Exatamente. e criar uma terceira que vai ser Perfeito. viável para eles, né? Então, acho que Perfeito. o papel Então- ainda é bom, porque demora mais tempo para ler, mais tempo folhear, e a pessoa para, analisa, pensa, né? Então, acho que o papel vai fazer as pessoas voltarem a pensar. Hoje as pessoas não estão mais pensando muito, não, né? Então, Principalmente, lendo, e aí se me permite, lendo. Armindo, tem um escritor que você conhece muito bem, é ítalo-brasileiro, ele fala o seguinte, que a grandeza do ser não está em impor as suas ideias, mas sim entender as pessoas como elas são. E pegando esse gancho, eu cito aqui Dinho Ouro Preto, que tu conhece muito bem do Capital, ele diz o seguinte, a inteligência ficou cega de tanta informação. Não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, é mais ou menos isso. A inteligência demais deixa a gente um pouco cego. A informação é boa e a formação é melhor. Quando você consegue captar e tirar o que de melhor tem a rede social e o que melhor tem o papel, a gente consegue chegar num debate de nível, como está fazendo aqui, e como eu proponho a todos, também, senhores, né, hoje os vereadores, os políticos, a gente conversa, os empresários da moda, os empresários, todo segmento, porque eu entendo o seguinte, quer ver, amigo? Se eu não divergir para convergir, não vale a pena. Porque grandes mentes discutem ideias, como nós estamos fazendo aqui, né? Então, a minha ideia é que a gente vai fazer assim, o amigo acha que o negócio é o papel, e aí a gente vai divergir, mas sempre no sentido de convergir. Normal, Flamengo e Vasco, 2-2. Vai mudar? Não. Isso é uma conversa normal. E nós dois, tanto eu, Armindo, quanto o João Vale, quanto muitos nossos amigos da clube, não tem tempo para falar dos outros. E não é excluir nenhuma Não, forma, não, é não, excluir, não. Exato. saber conciliar. Exatamente, Né? exatamente. Então, ensinar a criança adolescente a ver um vídeo muitas vezes interessante, falando sobre algo que ele gosta, para que ele não segue em outros vídeos. Para naquele, vai fazer uma pesquisa mais aprofundada, vai se entender, vai compreender, e compreendeu, aí vai para um outro. Aí faz o mesmo formato, até começar a ter uma consciência daquilo que ele quer aprender, né? Porque muita informação não educa, não ensina, desaprende. Exato. Só se me permite mandar um abraço especial para uma plateia distinta que está ouvindo nesse momento, deve estar vendo o seu programa, que é o pessoal da SEMAS, que eu tive o prazer de trabalhar por um período de 4, 5 meses. E lá eu cito, com todo o prazer, o secretário Robson Tomazoni, uma pessoa fantástica. As meninas chamavam assim, a Janaína, a Pamela, a Fábio, o Luiz, o Israel, né, e a Fernanda. Eu esqueci o nome de uma moça que vai me perdoar, mas daqui a pouco eu lembro. Cito isso porque naquele momento tive uma experiência que eu sempre preguei, e Janaína e Luiz sempre ouviam o que eu falava. Eu dizia, não faz sentido eu estar aqui. E realmente não fazia sentido. Eu comecei lá em fevereiro, saí em julho, eu acho, não lembro mais. Eu falava para eles, minha gente, eu não entendo, eu vou me esforçar ao máximo para ler tudo, mas eu não entendia, a minha formação não era essa, a minha formação era vendas. E eu falava para eles, e aí eles sempre falavam para mim, tenha calma, João, porque eu sou um pouco afoito às vezes. João, porque daqui a pouco mais vai encontrar um caminho. Infelizmente a gente encontrou, através do vereador Flavinho, que a gente falou agora há pouco, aquela mexida, onde eu saí da SEMAS e fui para a Escola do Legislativo, o menino que estava na Escola do Legislativo foi para a Praça Cidadão, e a moça, a engenheira Fernanda Florestal, né, uma pessoa fantástica, veio da agricultura para a minha função de diretor de recursos naturais. E que, com todo respeito a todas as classes, né, a Fernanda entende muito mais do que eu nisso, o menino William entende mais do que eu na Praça Cidadão, e eu, sem falsa modéstia, eu acho que de política eu entendo um pouquinho, então eu devia estar no lugar certo. E a Janaína ainda hoje reforçou, o Luiz, a Fábio e a Pamela e o próprio Robson, que realmente agora talvez eu me encontrei num caminho bacana. É muito marqueteiro o vereador João Valério. Ô, vereador, deixa eu voltar aqui, nosso tema que eu acho que é de suma importância, para duas grandes regiões, para o Blumenau como um todo, que é a Ovelha Garcia, né? Então eu queria entender assim, como é que está a situação, né? Já que o senhor buscou esse apoio, já tem gente que diz, olha, nós vamos ajudar, contribuir, que são deputados federais, senadores, estaduais, enfim, o senhor conseguiu trazer uma gama política para essa ideia da criação da ligação Ovelha Garcia. Em que pé está essa situação para que as pessoas entendam? A ligação está ali, na verdade, né? As pessoas conseguem fazer essa passagem ali, mas poucos usam em função de algumas dificuldades, né? É chão batido. Então, assim, as pessoas não preferem. Mas, havendo essa ligação, acho que ajuda muito no trânsito do centro da cidade. Sobremaneira. Porque quem vai para a Velha, vai pelo Zendron ali, pega ali a ligação Velha Garcia e vai embora. Não precisa fazer o centro todo aqui. E quem quer ir para o Garcia, também da Velha para o Garcia, vai por ali, não precisa passar pelo centro. Quer dizer, então acho que isso, a mobilidade urbana ajuda muito essa ligação. Então, em que pé está? E o senhor falou 55 meses, né? O que é 5 meses? Para quando que é isso aí?
Sai, não sai? Então deixa... Tu é um bom entrevistador, hein? Tu tá botando na rédea curta, mas vamos Não, porque trabalhar é um projeto assim. que eu acho que eu apoio esse projeto. Sim, Acho que é importante esse projeto, que vem ajudar a Blumenau como um todo, né, vereador? Então, em que pé está e onde é que vai chegar esse projeto? Perfeito. Então, assim, ó, eu estive discutindo agora há pouco com o engenheiro... engenheiro não, me falei agora. O engenheiro, ele é... Eu acho que é engenheiro, sim, o Arnaud das Semas, a Velidiane, o William, que eu chamo de William Bonner, e algumas outras pessoas que entendem muito dessa parte, que também é parte do ambiente. E aí entrou a parte do João Vale, que também entende um pouquinho. A administração anterior abriu lá a Velha Garcia, deve algum mérito, e hoje vereador, à época conseguiu 30% do valor para abrir aquilo lá. Posso discordar de alguma maneira como foi feito, porque às vezes a parte da geologia, a parte da engenharia florestal, e a gente entende que talvez possa eles terem excedido mais ou menos, mas é que não estou aqui para julgar ninguém. Então é o seguinte, só que eu brinco muito, amiga, que Drummond falava o seguinte, e isso da administração anterior, entenda, né? Não é crítica também. Claro. Drummond falava o seguinte, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Lá na rua Antônio Zendron, a administração passada, deixou um poste no meio da estrada. Então, no meio da estrada tem um poste no meio da estrada. E esse poste continua lá? Continua lá. Mas a gente agora falou com o pessoal, né, o pessoal que eu falei, inclusive, cito novamente aqui, porque tem que citar, né, o meu amigo Denis Cotini. Vereador João, o senhor também pode fazer um memorando e solicitar direto E é uma coisa normal, né? Eu não estou aqui fazendo nada... Faço o memorando, direciono ao secretário e ele me responde. E aí entra agora a sua pergunta. O secretário Dirk, uma pessoa fantástica, a equipe dele toda, aí se me permite citar, sempre vou citar nome, tá? Então assim, ó, o Vanderlei Dutra, o Rodrigo, mais um pessoal que daqui a pouco eu vou lembrar, porque eu falo com muita gente, que eu falei hoje de manhã, tomei um café com eles. Segunda-feira, nessa próxima passada, né? Estivemos lá no final do Zendron, depois eu vou expor esse vídeo na minha rede social. E aqui, se me permite, não sei se é possível, colocar no caracteres embaixo daqui do podcast, @vereador João Vale, né? Político. Porque daí os nossos amigos podem também. Eu criei essa ferramenta que é especificamente um Instagram para todos os meus assessores terem acesso, porque é político, tem abertura para todo mundo falar o que quiser, e lá eu tenho alguns assessores lá na Câmara que estão trabalhando isso. Eles são mais jovens, eles entendem mais do que nós, né? A mídia. A gente aqui vai, mas eles sabem disso. Então vamos lá. Por que 50 anos em 5? Pode ser meses. Os gargalos maiores são na Rua Antônio Zendron, número 2400, e esse talvez seja... Mas esse poste vai sair ou não vai sair? Mas com certeza. Com certeza. É a Celeste ou a Prefeitura esse problema? Eu vou falar com ambos. O João eu acho que é Matos, se não me engano, já agendei com ele, já agendei também com o secretário Junques, que não é o sargento, né, mas é o Junques, e a gente vai conversar sobre isso e sobre mais coisas. E aí, então, voltando ao 2400, o que é? Ali é o número onde é o gargalo maior. Nesse ponto específico, há uma sugestão do secretário Dirk, que a gente priorize isso aí. Em torno de 300, 400 metros, eu não sou bom, mas assim, então ali tem que se alargar um pouco, né, a calha da rua, se possível, e pavimentar, mesmo que seja com lajota sextavada, com lajota, porque tu tira esse maior problema que vem assoreamento, vem um monte de coisa, né, de barro e tudo mais, que vem quando chove. Estou acabando com esse problema porque, para nossa alegria, até da minha, porque conheço bem o Garcia, o Zendron, eu não sabia que lá já existe toda uma tubulação, né, existente. Então, tem Boca de Lobo, que aí o morador falou para mim, João Vale, mas aqui um caminhão grande, que é o Roma, é outro nome agora, é Roma, não sei, mas é Roma, veio ali, colocou, né, uma pressão e saiu toda o entulho, limpou. Então, isso seria um problema grave e grande, nós já temos solucionado, né, quase que resolvido. Aí vem a conversa que eu vou ter com o secretário Junques, e para e passo também, junto com o planejamento, junto com obras, para que a gente consiga, meio que a toque de caixa, quem sabe já no próximo mês, ou daqui 2 meses, a gente vai fazer essa parte. Mas não obstante a isso, vem o mais importante, nós temos que ter um projeto. Sem projeto não existe obra. O que eu fiz? A prioridade, Oscar Gutz, deputado, o senhor seria padrinho num valor de X para contratar um projeto, que sem projeto não tem obra. E ele foi enfático. Quem procurar a nossa rede social é o seguinte, ele me chama de pedichão. Pedichão. Tá bom, pedichão. Então é o seguinte... Quem não pede não ganha. Quem não pede não ganha. Então é o seguinte, 700 mil, acho que alguma coisa assim, eu providencio, né, para esse ano ainda, mas deixei bem claro, é para o projeto.
Aí aquilo me deu um estalo. Poxa, se eu tenho um projeto, por que não procurar sonhar mais, né? Então, 700 mil, mas aqui, ó, já fica aqui o recado pro deputado Oscar. Ele se comprometeu que ele vai mandar mais um pouco. Eu fico aqui falando, mas poxa. Mas se fizer o projeto, está de bom Não, tamanho. já está garantido, não tem como. Então, assim, mas eu vou morder mais um pouquinho, já que ele me chamou de pidichão, né? Vou morder mais um pouquinho. Fazer jus fazer jus ao nome. Então, assim, aí a convite da assessoria do deputado Oscar, teve agora recente ali em Ibirama, o meu amigo pessoal, Carlos Bolsonaro, e o senador Seif. Eu fui lá conversar com o Carlos e aproveitei. Pedichão, né? Pedichão. Eu fiz por escrito, 7.222.000, e entreguei a ele. E ele, claro, ele só leu 222 mil, que né, é um valor considerável. Não, estamos aqui com o vereador João Vale e a gente vai liberar esse valor de 222 mil e aí eu faço a correção. E ele não tem culpa. O culpado fui eu, daqui a pouco mais. Porque ele, no afã de falar, porque 222, coincidentemente, né, um número bacana, aí ele disse, não. Tem um 7 na frente. Tem um 7. E ele, na hora, ele foi enfático. Eu faço questão de ajudar Blumenau, e aí eu falei para ele, o senhor que sempre colaborou, vai colaborar ainda mais com Blumenau. Então temos a contrapartida do deputado Oscar, 700 mil para o projeto, 7.222.000 do nosso senador Jorge Seif. Já chegamos a 8 milhões. E aí vem depois. Marcos da Rosa com 2 milhões, isso está em vídeo, eu gosto sempre de matar a cobra e mostrar o papel. O compromisso que é compromisso. Então, assim, Marcos da Rosa, um menino fantástico. Ismael, que é uma sumidade esse nosso deputado, porque escreveu 60 obras. Tá, e esse projeto, tem um recurso do projeto. Sim. Sai quando esse projeto? Eu acredito que com toda essa mobilização a gente vai acelerar. Já não tem um projeto feito não, dessa ligação? Existe um projeto margeando o Ribeirão Garcia, que seria uma terceira via de... Aqui não é esse traçado mas atual. Mas que também auxiliaria, principalmente naquela ideia original que eu tinha de fazer um binário por baixo do Garcia. Então ali, de alguma maneira, tu imagina do morador do Emílio Talma sendo de bicicleta até o centro da cidade. Que maravilha. Sim. Né? E não tendo que concorrer com os carros na rua Maúcha e nem com a rua Amazonas. Mas aí, voltando... o mais urgente hoje é a ligação. Eu acho que com 60 milhões, quem sabe? Podemos sonhar, não podemos? Se um custar 40 e pouco, sim, claro. Podemos sonhar. Então, voltando... Dinheiro não falta, né? Lá em Brasília, com projetos... Tem que saber direcionar exatamente. esse dinheiro. Tem dinheiro. Com projetos, por isso que eu falo, projeto. Projeto tem já esse da Margem do Ribeirão, está pronto, isso é só buscar recursos. E devo ir ao Rio de Janeiro falar no BNDES. Vou ver alguém da prefeitura, do executivo, que talvez possa nos acompanhar nessa empreitada. Vou visitar a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que tem lá alguns parentes, que eu sei que tem, se não mandato seletivo, mas estão lá. E depois de lá eu saio e vou a Brasília, para levar para os nossos 16 deputados federais, 15. Um já colaborou, que foi o deputado Ismael. Faltam 15. Já falei com 4 estaduais comprometidos, então falta mais 36. Mas vamos lá. Então, o nosso amigo Dick falou o seguinte: nós temos que, para fazer um projeto bem bacana, revitalizar a Rua Antônio Zendron. O que é revitalizar a Rua Antônio Zendron? Na Rua Raulino Naumann, na altura do número 737 aproximadamente, eu tenho mais ou menos de cabeça que eu sempre me vi ali. Até o número 2400, teríamos que revitalizar, indenizar em torno de 11 residências que ficam à margem da rua e tal. Para poder fazer uma calha mais larga, e aí sim. E aí eu vou entrar. Aí uma ideia minha, vou ver se é possível a gente ter ou travessias elevadas, mas na minha opinião, a gente tem faixas, mas não elevadas. Na minha opinião. Agora, na minha opinião também, João Vale pensa o seguinte, que nós temos que obedecer a sinalização. Se lá for 40 km por hora, andar 40. Porque eu entendo, e todos podem contrariar, pode falar porque o João Vale é político ou não é, eu entendo que tem que ser cobrado essa velocidade. De que maneira? Quem sabe instalando radares. Aí vamos dizer, João, mas não, vamos obedecer. Se vamos fazer uma obra nova, vamos fazer tudo como tem que ser. A comunidade é beneficiada, o bairro do Garcia vai ser beneficiado, a velha também. Mas nós temos que dar a nossa contrapartida, que eu, enquanto homem de moda e hoje momentaneamente político, eu tenho a consciência. Não quero lembrar, menino, que quando jovem a gente não tinha essa consciência. Se estava marcado lá 50, a gente passava 60, e às vezes até 70. Então assim, é muito fácil eu criticar aquilo que eu já fiz? Não. Eu errei, mas agora, há uns 30 anos para cá, a gente tem essa consciência, como você também tem, né? A idade traz a experiência e traz mais consciência. Exato. Então, para finalizar e tentar fazer o pessoal entender, a primeira fase seria da Raulino Naumann até o bar do Edson lá, né, um pouquinho acima, que é o poste, no meio da rua tinha um poste. Essa é a primeira fase. A segunda fase começa do poste, no meio da rua, até o número 4.000 mais ou menos, que não sei se é assim que enumera lá. Segunda fase. A terceira fase é já pegando a parte da velha.
Então, eu acredito que aí sim, a gente pode não ser 50 anos e 5 meses, mas quem sabe 50 anos e, sei lá, 18 meses. Sim, 1 ano e meio, 2 anos. Eu não quero ser pagiador e nem copiar a ideia do original do JK, né, que fez em 5 anos. Mas se for possível antecipar para 5 meses, seria ótimo. Mas não tem como, mas que não é possível, 18 eu acredito cegamente que é possível fazer. O senhor falou agora também a questão de respeitar velocidades. Então, aí vem aquela. Eu falei aqui na questão da. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais consciente, vai ficando, né? Tem outra ideia. Mas eu acho que vai passar também por um projeto que o senhor tem na cabeça hoje. O senhor já tem como prioridade, que é educação e cultura como prioridades absolutas do seu mandato, né? Dizendo que são fundamentais para transformar a sociedade. Então, ele pergunta, quais são as ações concretas que o senhor pretende discutir com a Câmara, o projeto que quer fazer nessas áreas aí, como estando vereador? Assim, porque a educação é fundamental, né? Sim, imprescindível. Uma fé sem obra não é fé. Já diria o meu querido amigo Padre João Bachmann, né? Então, eu sou um homem, e até se me permite, a mim mostrar para os nossos amigos, eu nunca ando sem esse presente que a nossa pastora da Igreja Luterana me deu, que é um crucifixo com o nome da fé. Essa palavra eu acho muito forte e ando com ela. O que eu acredito é o seguinte, eu tenho que demonstrar. Eu falo de cultura, então vamos demonstrar a cultura. Cultura, já falei com o nosso secretário Zimmermann, para nos moldes de Drummond e de Jango, ter de frente à prefeitura, ou lá a Câmara de Vereadores, ou a antiga prefeitura, um monumento ao nosso escritor maior, que não é de Blumenau, é de Timbó, mas também morou aqui, se não me engano, que é o Lindolfo Bell. E ele dizia com muita propriedade, menor que o meu sonho, eu não posso ser. Então, aí na cultura vamos começar essa a primeira possibilidade. E eu já corri atrás de tudo, tá, amigo? Quando eu estou aqui falando, já sei até o valor da escultura, mas tem que fazer os trâmites legais. Sim, na iniciativa privada, o João Vale é capaz de arrumar o Hermínio Vogue, que é um empresário bacana, paga que banca. faz, né? Não, mas vamos fazer, vamos seguir. Diferente. A educação, minha gente, outro dia, eu falando com um gaúcho, amigo nosso, talvez até amigo conheço, amigos devem conhecer, jamais teria o nome, ele falou bem assim para mim, Hermínio, ô João Vale, tu fala tanto em cultura e educação, mas a cultura e a educação, principalmente a cultura, não compra minha comida. Ele quis brincar comigo, mas ele foi objetivo naquilo que ele falou. E aí eu falei o seguinte para ele, amigo, um país que não prioriza a educação e a cultura não teve passado, não terá presente e muito menos futuro. Porque se você não priorizar a educação, a verdadeira revolução, a boa revolução vem através da educação. A gente vê Franco na Espanha, a gente vê alguns homens que, na Coreia, eu cito a Coreia muito, em 88, aquela Olimpíada lá de 88 foi um divisor de águas. Em 88 a Coreia produzia menos veículos que o Brasil, em números efetivos, se não me engano. Hoje, olha a potência que eles são. Aí tu vai me dizer... pegar a China. A China. A China é um exemplo, assim, né? Não era ninguém, não era ninguém. E eu digo para ti, eu não tenho só uma dúvida que nas próximas décadas, se não a próxima década, a China passa a economia americana e mais 2 décadas depois, ou antes disso, a Índia também passa. Porque eles têm um consumidor interno ávido por comprar, por consumir. Então são lá aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Quase a metade da população está lá na Ásia. Investiram em educação. Exato. E na cultura. Principalmente. E aí vem aí o pessoal dizer, mas a China é comunista. Mas que comunismo é esse? Hã? É totalmente capitalista hoje. Mas o regime é comunista. Exatamente. Né? Mas a forma de conduzir é capitalista. Né? Então, agora há pouco foi aportado um navio aqui em Itajaí com 7, 8 mil veículos elétricos. Teve uma feira agora, acabou agora uma feira lá. Sim. Empresas da Suíça, dos Estados Unidos, tudo expondo lá, querendo aquele comércio da China, querendo ali se mostrar para o mundo inteiro, porque ali é uma porta de entrar para o mundo inteiro também, quer dizer, então assim, mas é a educação, é a cultura. E eles têm, além de tudo, coisa que infelizmente eu enquanto brasileiro, né, ítalo brasileiro quase, porque o nono, a bisnona veio da Itália, 75% veio da Itália e Espanha e 25% de índios, daí que vem esse cabelo de bugre, minha mãe dizia, a nona falava, cabelo de bugre. Mas assim, eu falo aqui da China e de alguns países asiáticos, o Japão também pode, e principalmente Japão. Se bem que eu acho que o Japão caiu um pouquinho, né? Porque a China conseguiu. Ela conseguiu. Era Japão, mas né? Percentualmente a população, né, sim, é infinitamente inferior. Mas então, eles têm algo que nós da América não temos. Disciplina. Só isso. Verdade. Disciplina.
Assim, eu vejo o nosso país hoje, e eu falo muitas vezes que a gente tem uma... Eu penso até de maneira um pouco mais incisiva, mas vamos lá, ser um pouco mais calmo, dizer o seguinte, que nós temos uma maneira de copiar a cultura americana. Quando a cultura americana é bacana, e eu acho que tem muita coisa boa, é excelente, mas tem alguma coisa que infelizmente não é. Né? E eu cito aqui o fast food. Né? É uma alimentação errada. Né? Poxa, o fast food é uma maneira de se alimentar rapidamente, sem qualidade. E nós, enquanto pessoas brasileiras, falo por mim, tá, menina? Eu nunca estou aqui julgando ninguém. Quando a minha menina, Ana Paula, hoje com 44 anos, era mais criança, dá um docinho para ela, erradamente. Né? Jonathan, refrigerante. Exatamente. Jonathan, com 27, 28 anos agora, e a Bárbara, eu brinco e falo muito sério que eu tenho a 01, que é a Ana Paula, 02, que é o Jonathan, e 03, a Bárbara. A Bárbara é a menina, filha de Nívia, que eu tenho também como minha filha. Né? Minha filha é 03. O Jonathan 02, que é meu filho, e todos são meus filhos. Né? Mais são meus filhos. E eles, assim, já vêm com uma cultura diferente. Ana Paula tem uma cultura, 2 gerações depois, 10 anos passaram, daí seriam 35 anos, mas com 27, 28 dos 2 mais jovens, nós temos aí já 2 gerações. Olha quanto mudou de 2 gerações. Olha quanto mudou a minha e a tua da década de 80, que eu fui pai na década de 80, não sei se o amigo foi também. Isso foi, não? Nessa onda. Também? Nessa época. Então nós somos 2 gerações anteriores aos nossos filhos de 80, nós somos 60, desculpa. 80 nós éramos jovens, nós tivemos filhos com essa idade, depois com 40 eu tive filhos novamente, né, um bom tempo depois. Então, assim, esse pessoal todo vem com uma cultura diferente. Eu falo de mim, e talvez o Amino possa também afiançar o que eu falo. Quando a gente era mais jovem, minha gente, infelizmente, se a gente encontrasse dinheiro na rua, não perguntava, não procurava saber nem de quem era. Porque a gente tinha uma cultura de que o dinheiro que estava no chão não era de ninguém e não era roubado, então era meu. Eu afirmo com toda certeza que essa galera da Bárbara, do Jonathan, na faixa de 25 ou 30 anos, a grande maioria, se encontrar o celular do Armindo Vogue na rua 15 de novembro, eles vão ligar para o Armindo, vão dizer, ou vão dar uma maneira de descobrir de que é dessa pessoa e devolver. E um exemplo interessante, aconteceu agora recentemente, coisa de 20 dias atrás, 15 dias atrás, o meu neto recebeu, por usar de uma prova dele, recebeu a prova de volta, com a nota lá de 7 e alguma coisa lá, quase 8. E ele foi rever a prova e percebeu que o professor tinha dado certo numa questão, ele tinha errado. Brilhante. Tá? Ele falou lá, professor, houve uma falha aqui. E o professor corrigiu. Só que com essa correção, ele ficou abaixo de 7, que era a média que é o ideal para tirar. Né? Mas ele disse, tranquilo, eu fiz o certo. Quer dizer, isso que é importante. Ele não se preocupou que ele vai ficar abaixo da média que ele tinha que tirar na prova. Mas ele fez que o certo. Que idade tem o neto, Armindo? 11 anos. Olha só. Né? Quer dizer, então vem com uma outra visão do que é certo, mas também, lógico, são valores que a família passa também, né? Que nós passamos para eles também, né? Da honestidade, seriedade. Quer dizer, mas é uma geração que realmente tem essa preocupação. Se achar, devolve. Né? O que não é meu, não quero, né? Essa educação nós ganhamos nossos pais, já. Agora, Armindo, eu posso fazer uma pergunta diretamente para o amigo? Eu era média 7, olhe lá, o amigo que média tinha na escola. Horrível. Era mais ou menos 7. Sofrível. Corri atrás todo final do ano para conseguir passar. Agora, média 7 a gente passava. E aí, longe de mim, ter essa pretensão de Armindo e de João. Os maiores líderes mundiais nunca foram nota 10. Não, justamente. Eles eram nota 10 em comportamento, em relacionamento. Isso era nota 10. E 7, ou 8, ou 9, como né, nós tivemos aí agora recente o Barack, era nota 10. Tantos outros que eram nota 10, mas são expoentes alguns. A maioria é nota 7, 8, mas na escola tiravam nota 8 ou 7. Mas com certeza na disciplina de relacionamento tiravam nota 10. É que cada um, assim, ó, a minha neta tem a nota 7. Qual é o nome dela? Amable. E o menino? Ele é Enzo. Enzo e Amable, só os dois? Sim, só 2 netos, né? Então o Enzo é média 9, 10, 9,5, 8,5. Ela é o 7, 7,5. E ele fala, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Porque o que ela vai crescer na vida dela, talvez, não vai precisar dessa nota. Quantos filhos tu tem, amigo? Um só. Um só. É um menino? Só. É um rapaz. Se me permite fazer uma analogia, com certeza ele vem mais a mãe do que ao pai. O menino. Porque o primeiro filho do casal, sendo homem, ele vem à mãe. Isso é científico. E o primeiro filho do casal, sendo mulher, vem ao pai. O primeiro foi menina, né? Sim. Então, assim, se tu pegar os teus netos também. Sim. Né? O Enzo deve vir a mãe e a
Amável vem ao pai, né? Isso eu falo dos meus filhos também, né? Ana Paula, a Bárbara, o Jonathan. Assim, Armindo, eu falo para ti, eu acho que nós não temos mais muito tempo, né? Temos mais 15 minutos, se não me engano. Eu vou entrevistar o vereador João Vale, que ele fala pouco. Né? Ele fala muito pouco, ele não é marqueteiro, não manda abraço para todo mundo. Tem dificuldade. Né? Eu tô com um monte de pergunta aqui. Agora, eu sou pedichão, hein? Eu sou pedichão, minha gente. Mas esse aqui... Espero que isso aqui tenha um objetivo. Tem sim. Tem um objetivo de entregar para ti depois. Que benção, que bacana. Não sou pedichão. Então, deixa eu ir lá de novo aqui. Então, a cultura, a educação é algo forte no seu mandato, quer trabalhar essa questão, né? Pretende impulsionar, né? Essa questão aí em projetos, com certeza. Sim, não sei se apresentou algum projeto já ou tem em meta já algum projeto. Já, assim, o número de projetos, proposições, indicações que a gente tem, a minha meta a nossa meta lá, enquanto gabinete, é de chegar a 300 a 350 proposições, projetos, indicações em um mês. É um ritmo um pouco acelerado, né? Tem que saber se vai conseguir aprovar isso tudo ali, né? Mas assim, projetos, sejamos bem coerentes. Os projetos, o número de 6 projetos que entraram, que eu te confesso, nesse ritmo de tentar conseguir recursos, nesse ritmo de tentar fazer indicações, proposições e também projetos, eu ainda não parei para discutir e nem apresentar meu projeto. Eu posso citar aqui o projeto da conscientização, na minha opinião, dos nossos queridos tutores de pets, que acabam levando os nossos pets a show de rock, que eu gosto de frequentar, eu também, e né, por talvez falta de informação, alguma coisa, não entende que aquilo lá faz mal para o animal. Porque o ouvido do animal, o cachorro é muito mais aguçado, 7 vezes, eu acho, se não me engano, o ouvido humano. Então, poxa, é bonito a gente levar lá o nosso pet, mas a gente tem que entender que eles sofrem, né? E eles não têm voz. Então, isso é um. Outro com relação a pet, eu vou entrar no pet, depois eu entro em outros projetos. O pet é o seguinte, enquanto cidadão, acompanhei, tive drama pessoal e tal, e eu via as crianças com problema que quando recebiam, podiam sair dentro do hospital para receber o animalzinho deles, de estimação, fazer bem. Eu acompanhei muito, falei com alguns médicos amigos meus, e agora eu falando já com a direção do Hospital Santo Antônio, né, vamos ver a possibilidade, vou falar com o governador, o secretário de saúde que tiver falar, para quem sabe criar um espaço dentro da área do hospitalar para que o carro possa vir e essa criança, se não puder receber lá no leito onde ela está internada, ou não só a criança, o jovem, o adulto, todos, né, possam receber, porque eu tenho certeza que eu estou falando e você também corrobora comigo nesse sentido, que a presença do animal, da gente, ou qualquer animal, eles nos ensinaram uma coisa que a gente parece que está em demodê, o verdadeiro sentido da palavra amar, né? E a diferença do animal para o homem, Armindo, é que o animal só quebra a patinha dele uma vez no mesmo buraco. Nós, enquanto seres humanos, quebramos muitas vezes a nossa pata e continuamos tentando. Verdade. Então, eles estão nos ensinando coisas bem simples, né? E aí, quando eu falo isso, esse é tocante a isso aqui. Com relação à educação, eu já chamei para conversa a ex-secretária Patrícia Luders e a secretária Cláudia, esqueci agora, mas é que eu falo com muita gente. A secretária Simone, que eu vou conversar, tem a regional, e ela vai depois me penitenciar com ela, que eu não lembro o nome de todo mundo. Já para que a gente faça um programa que existe a nível de estado, trazer para o município também, que é a conscientização com relação à agressão à mulher, né? É impensável a gente ver hoje o número de casos de feminicídios, né, que acontece no Brasil e que a gente, enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto político, não pode pactuar com esse tipo de pensamento. Porque, como muito bem coloca sempre a dona Nívia, se um homem pensar só em agredir, está errado. Mas se ele eventualmente levantar a mão e tocar numa mulher, ele esquece que a força física dele é muito maior que a da mulher. Então, assim, eu abomino. Eu falava isso com o meu neto ontem. Falei isso para o meu neto ontem. Olha só. Porque a gente conversa bastante coisas. Assim, olha, se uma menina bater em você, é uma força. Exatamente. Se você vai a sua força é muito maior. 3, 4 vezes maior que o dela. Ainda então, mais na hora da raiva, né? A menina bateu em você, sai de perto. Exatamente. Não vai revidar. Né? O homem cabe se afastar e não continuar. Antigamente falava-se que não bate... Ele perguntava o que era machismo. Antigamente falava-se que não batia numa mulher nem com uma flor. Hoje eu falo assim, nem pensar em bater numa mulher, mas quando pensar, leve uma flor para uma mulher. Ou sai de perto para não leva a flor. Pode levar a flor que eu tenho certeza que ela vai se acalmar.
Eu tenho meu irmão que, na discussão com a mulher dele, faz o seguinte, ele só escuta, não fala nada. Homem inteligente. Não, ele não tem confusão na casa dele. A mulher dele vem falar e ele fica lá ouvindo. Ele não retruca, não diz nada. Olha, se me permite... Acabou de falar? Vai lá, dá um beijo, um abraço, vai Se embora. me permite, dona Anísia vai pegar no meu pé, amigo. Eu vou confessar alguma coisa aqui pra ti. Quando eu convido a Laika Maria, porque eu tenho 3 pets em casa, a Laika Maria Weigmann Vale, Maria Sharapova Vale, que tu conhece muito bem, Sharapova, Maria Sharapova, aquela tenista, né, feia, né, loira de olho azul, e a minha gatinha é assim, e a Maria Francisca Vale, que é a 03 também. Então são 03 filhos, 03 pets. Mas se me permite, eu sei que está na corrida a coisa, eu falo tudo isso porque a importância do animal, e aí quando Dona Nívia, naquele momento, está fazendo serviço de casa, alguma coisa, eu pego, Nívia, vou descer com a Laika, tá bom, não precisa falar mais nada. Quando eu volto, o ambiente está mais calmo. Dona Nívia está bem mais calma, mas assim, Nívia é uma pessoa que realmente... Tem que deixar sempre baixar a poeira. Exatamente. Uma parceira com a cabeça quente dá errado. Exato. Então, calma, baixa. Então, assim, se me permite, só mandar um grande beijo para Dona Nívia, um grande beijo para Ana Paula, um grande beijo para Jonathan, e grande beijo para Bárbara e para todos os familiares que a gente tem, todos os amigos. E Rodolfo Sestrem, se me permite, Nosso saudoso, grande mestre, saudoso, grande galo, que eu tive prazer de morar no mesmo condomínio que ele, dizia o seguinte, uma frase antológica, que a diferença de amigo e parente, ele usava outro termo, mas eu vou usar parente, tá? É que amigo a gente pode escolher. Verdade. E eu falo para ti, ele falava o seguinte, Armindo, você tem 5 amigos para botar na palma nos dedos da sua mão? Verdadeiros, que na hora do pegar para capar, Armindo, olha o seguinte, João Vale, teu cabelo tá muito comprido, meu irmão, vamos cortar esse cabelo. Esses são os verdadeiros amigos. Sim, aqueles que estão toda hora no oba-oba. Só bajulando, não é? Meu Deus do céu. Vereador, temos que encerrar, mas eu não posso encerrar sem tentar fazer 2 perguntas, ou nem pergunta, né? Eu pediria o seguinte, a gente sabe que o jovem tem aversão muitas vezes à política, não quer ser político mais, e a gente só liga noticiário ali, televisão, vai pro jornal, vai pra internet, só tem problema, né? Só tem problema com político. Mas eu perguntei, qual conselho o senhor daria para os jovens, que assim como o senhor em 1986, né, deseja ingressar na política e fazer a diferença? Qual o seu conselho para esse jovem? Jovens que estão nos vendo, nos ouvindo e vão nos ver no mundo inteiro, até lá na Suécia minha sobrinha vai ver, com certeza, Portugal outra sobrinha vai ver. Minha gente, é o seguinte, a gente tem que educar por exemplo e não por palavras. Então assim, ó, quando o João Vale eu ando sempre, não é aqui demagogia, tá? Eu ando de ônibus, não é só porque eu não quero usar o carro, é porque é uma questão de racionalidade, né? Uma questão quase de inteligência. Eu saio da Câmara para chegar aqui na Vitor Conde, na minha casa, se eu for de carro, demoro 20 minutos. Se eu for, mais até, se eu for de ônibus, 4, 5 no máximo. A Dona Nívia sai do Garcia, quando ela vem de carro, 1h15. Quando ela vem de ônibus, é 15 minutos. Então, assim, ó, minha gente, o que está faltando para nós aí é o entendimento, e aí entra a administração pública municipal, estadual, federal, dá condições. Hoje o Blumenau já é servido de maioria de corredor de ônibus. Dá um ônibus de qualidade, que é o que a atual administração está tentando, eu tenho certeza que muita gente vai migrar, porque é melhor, é mais coerente andar de ônibus. E aí tu pode até pegar o celular e ficar olhando como que eu... Não, exatamente. Pode, não só o trajeto, todas as notícias. Sim. Então, assim, por exemplo, eu entendo que a gente pode educar. Porque falar, minha gente, é muito fácil. Falar, eu posso ficar aqui, o Armindo é um comunicador brilhante, vai ficar falando 2 horas, 3 horas, eu não sou tão brilhante, mas fico falando um pouco, mas só falar, se nós não dar exemplo, não vai adiantar. Então, por exemplo, eu tenho tentado. Né? Então, assim, realmente, bem isso mesmo. Então, assim, por exemplo, a gente vai tentar... Aquela história, Armindo, de que uma casa não se constrói do telhado. Nós esperar de Brasília o que eu não faço em Blumenau é complicado. Tem que começar por aqui. Exato. E eu estou fazendo a minha parte, a Armindo faz a parte. A maioria dos nossos queridos amigos que acompanham o clube aqui já fazem a parte dela, né? Então, assim, mas se todo mundo se unir, a gente consegue algo muito maior. Para quem quiser falar com o vereador João Vale, quiser pedir informação, quiser levar sugestões, como é que faz? Eu encontrei do limão uma limonada, e aí, meu Deus, meus meninos, chamo de meninos que trabalham lá no nosso gabinete, a Maiara, o Bruxo, que eu brinco, chamo ele de Bruxo, o Tiago, o Mateus, é tanto nome bíblico que eu já esqueço, é o Tiago, o Mateus e depois eu vou lembrar. Assim, ó, esse pessoal é muito bom em rede social, e o vereador é quase uma negação. O que eu acabei entendendo? Eu vou aqui pedir para que todos possam nos seguir, @vereador João Vale,
né? É uma Arroba vereador João Vale. Foi criado ontem essa página. Isso no Instagram. No Instagram. Vereador João Vale no Instagram. No Instagram. Então, Vale com 2 L's. 2 L's. Perfeito. O que acontece? Eu tenho lá uma equipe até boa, não tão, é numerosa até, que entende muito disso. Então, vamos supor aqui, o Armindo é o meu novo seguidor. Ele tem um problema na rua, mora com a rua, Armindo? Aqui na Montevidéu. Aqui na Montevidéu. Na Montevidéu, número 40, vamos supor que é a casa dele, deu um problema de vazamento d'água. E ele está numa fã, ele vai fazer um 56, que é o normal, ou ouvidoria do SAMAI, e aí ele vai fazer a parte dele. Mas a coisa, daqui a pouco, ele acha que podia ser, de alguma maneira... Um pouco mais ágil. Ágil ou assessorado. Nós temos essa equipe de número de mínimo 4 assessores que vão atender quase que 24 horas por dia. Vão receber e vão encaminhar esses... Mas uma diferença, com data. O Armindo vai encaminhar hoje, dia 8 de maio, ele fez a primeira chamada através do nosso Instagram. Até o dia 20, ele vai ter uma primeira resposta. E até o dia 30, quem sabe, uma resposta definitiva. Nas coisas mais complexas, né? As coisas mais simples claro, assim, né? Mais complexas. E a maneira, eu acredito ser um pouco mais inteligente usar essa ferramenta, de que não só curtir as minhas fotos, que ninguém vai curtir, porque eu também já estou velho, mas claro, as pessoas que quiserem acompanhar, eu tenho meu Instagram pessoal, mas pode acompanhar, porque aqui a parte política vai ser toda colocada aqui, para todo mundo ver. Para todo mundo acompanhar e ver. Muito bem, deixa eu aproveitar aqui então, eu quero passar as suas mãos aqui, a biografia, né, de Evilásio Vieira o Lazinho, um homem de valor, escrito, né, por essa fantástica Cristina Elisa Bongarten, então certo. Quero presenteá-lo. Ok. Já que é homem da política, eu acho que tem tudo a ver, recebendo. E também presentear aqui, vereador, também com a nossa caneca do nosso mascote aqui, né, da Clube FM. Fantástico. Né, na qual o senhor estava olhando para sua canequinha aí, louco para levar embora, então eu vou lhe presentear também com uma caneca da Clube, tá? E também um mascotezinho também aqui, para o senhor tomar uma água, o marqueteiro, tomar um chá. Quem é o marqueteiro que tu falaste que era nessa nossa conversa? É o senhor. Não, muito pelo contrário. Eu estou transmitindo para o senhor ali. A Clube realmente, através do programa de podcast do Armindo aqui, dá uma aula de marketing, como dizem meus amigos. E assim, minha gente, eu, como sempre, quando recebo qualquer obra desse brilhante, blumenauense, não sei se nasceu em Blumenau, acredito que sim. Não, não é daqui. De onde que ele era? Eu acho que Vale do Rio Tijuca, não? Não, ele é aqui de Ibirama, se não me engano. Ibirama, aqui do Médio Vale. Então ele é do Médio Vale. Quase conterrâneo de João Vale. É quase. Quase conterrâneo. Ele veio de fora e construiu toda uma vida e uma história aqui em Blumenau. Quem me recebeu brilhantemente aqui para essa entrevista foi o Armindo. Eu vou pedir para ele um autógrafo nessa escrita. E também, se não me engano, a neta do senador trabalha aqui. Está aqui. Como é o nome dela? O neto também, o Evilásio. Então os dois eu vou pedir, porque todas as obras que eu tenho, de Pepe Mujica, de Fernando Henrique, todas as pessoas que eu consigo, o autógrafo eu pego. Quando não, dos seus dependentes. Até, se não tiver aqui, eu solicito, depois encaminho o senhor na Câmara também. Perfeito. Tá? Vereador João Vale Neto, empresário e vereador, atualmente vereador, né? Uhum. Obrigado pela sua vinda aqui no nosso Clube Entrevista. Bom demais conversar com o senhor. Pena que o tempo é curto, né? É curto, mas ficamos 1 hora conversando aqui, né? Precisaria de 2, 3, 4, 5 horas aqui para aprofundar mais nos temas aqui, que é tão interessante, né? E é tão gostoso conversar com o senhor. Obrigadão por sua vinda aqui, muito sucesso, que Deus lhe abençoe sempre ao senhor e toda a sua família ali, aos seus amigos, né? A todos que fazem parte da sua vida, o meu abraço e o meu carinho. Olha, Dia das Mães está chegando. Tempo. Ontem eu fiz um pronunciamento enfático e contundente na Câmara. Porque tem esse problema momentâneo em Blumenau, que está se discutindo a presença de polícia e tudo mais. E isso cabe à justiça. Não cabe ao vereador, porque eu não sou. Justamente. Agora, Dia das Mães é importante. E eu fiz questão de citar que na última quarta-feira fez 1 ano da partida da minha mãe. E por incrível que pareça, Menito, não só você, todos que nos acompanham, esse cidadão João Vale, por um momento quase que esqueceu. Não esqueci da data, mas da missa lá na igreja luterana, se a Lília, minha irmã, e a dona Nive não me lembrassem, eu capaz de esquecer. E no domingo agora é Dia das Mães. Cito isso por quê? E vou procurar ser rápido, bem sucinto. Se eu não priorizar a minha família em detrimento de tudo, o que vale a pena, amigo? É verdade. E aí, como diz o grande poeta, e aí tu tens certeza que além de Lindolfo Bel dos Santos, o meu amigo Armindo e todos os amigos da Clube vão corroborar comigo quando eu falo o seguinte: sonho que sonha só é só um sonho, mas sonho que sonha junto é realidade. Nosso antológico Arrul Seixas. E para finalizar, minha gente, Dia das Mães está chegando. Uma flor não custa nada, é baratinho. E eu aqui me permito, eu sou um pouquinho marqueteiro, tá? Dona Nívia tem uma frase, eu sempre cito Dona Nívia, minha esposa, eu já fui, é o segundo relacionamento, o primeiro foi a Dona Cátia, né? Então, temos nosso relacionamento há cerca de 10 anos aproximadamente,
um pouco mais, um pouco menos, mas casado é só 2 anos. A mulher botou o breque, então, ou casa ou sai da moita. Não, casa e casamos sim. Agora, Dona Nive diz uma frase que sempre quando eu saio de casa, e isso eu deixo para todos os amigos aqui, que você bem citou, né? Fiquem sempre com a bênção e proteção de Deus, que é a coisa mais importante. E assim, ó, não esqueçam da mãe, porque esse que está aqui falando, João Vale, a minha mãe ensinou. Uma vez eu levei a nota baixa da escola e eu fiquei bravo com a professora, e isso eu estendi para meu filho. E ela falou, tu vai levar uma rosa, professora, porque a minha mãe era professora. Então essa rosa que eu entrego hoje para muitas pessoas, quando uma pessoa se passa, eu levo uma rosa branca. Porque para comprar uma coroa é muito grande. E para não passar em branco, eu levo uma rosa branca. Sempre quando eu posso, eu levo. E quando eu posso, eu entrego uma rosa para minhas irmãs. E quando eu posso, quase que a cada 10 dias, eu levo uma rosa para Dona Nívia. Agora não, porque agora eu pensei o seguinte, vamos plantar no canteiro que tem no meu apartamento, no novo apartamento lá. Começar e a agora, colher do próprio jardim. Próprio jardim. Então Dona Nívia acorda com o perfume de uma rosa, e eu também. Minha gente, não esqueça das suas mães. Porque eu citei lá Humberto Gessinger, que diz o seguinte, lá na Câmara de Vereadores. Humberto Gessinger, que é um brilhante gaúcho, se não me engano, é do Engenheiro do Havaí, ele diz o seguinte, Hermínio, que toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. E literalmente, toda forma de poder, se não bem usada, se nós, enquanto gestores públicos, não entendemos que todo poder emana do povo, em seu nome deve ser exercido, de nada adianta o poder. E o poder, minha gente, é momentâneo e transitório. E é o mais importante não esquecer que estamos políticos, não somos políticos a vida inteira. Somos gestores públicos, somos cargos que foram eletivos, então é muito rápido. 4 anos passa voando. Quando a gente vê, já é sexta-feira. Quando a gente vê, passaram 5 anos. Quando a gente vê, passaram 50 anos. Né? Cito esse nosso poeta fantástico, gaúcho, Noel Veríssimo. Me falha a memória agora, mas é que eu falo muito, né, Armindo? A gente tem tempo, minha gente. Não dá para buscar o passado, o que passou nos últimos 50 anos lá da Garcia. E aí, se me permite falar do Garcia de novo, mas daqui para frente tem muita coisa para fazer. E vamos fazer sim, muito que pudermos pelo nosso bairro, mas nunca esquecendo que antes de estar vereador, eu sou marido, eu sou filho, sem pai nem mãe agora, porque meus pais partiram, eu sou irmão, eu sou avô e sou amigo de muitos amigos. Prioridade, final de semana, são meus amigos. De segunda a sexta-feira, minha gente, tá aqui o Instagram que eu passei, tudo que puder fazer, e eu tenho a obrigação de fazer. Agora, sábado e domingo, se eu não ficar com a minha família, com a minha esposa Nívia, ela me puxou a orelha com razão. Eu prometi que eu ia fazer, e promessa é dívida. Muito obrigado aos amigos, obrigado a mim pelo espaço, obrigado a todos aí. E fiquem sempre com a bênção e proteção de Deus. E principalmente, minha gente, vamos fazer o bem, sem olhar a quem. Porque isso também acho que deve ser um mandamento, porque eu não sou tão apegado à Bíblia, vou começar ainda mais agora. Mas uma fé sem obra, ela é oca. Verdade. Maravilha. Conversei aqui com o vereador e empresário, ou empresário e vereador do Ramo da Moda, João Vale Neto. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanhou até agora. Grande abraço, né? Domingo, Dia das Mães, então um beijo a todas as mães. E até o nosso próximo Clube Entrevista aqui pela Clube FM de Blumenau, 89,1 FM. Você pode ouvir no rádio e aqui também, agora, nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Foi muito bom falar contigo.